No vídeo passado, nós fizemos um balanço da agenda do período de reformas, né? Como foi a época da agenda reformista, essa época que vai de 1990 até 2005, 2006, por aí. E o que nós vimos foi o seguinte: teve uma reversão do crescimento, no sentido que aquele processo de queda parou, mas o crescimento que voltou foi modesto em comparação principalmente ao período pré-crise dos anos 80, onde o crescimento era muito mais forte. Houve uma queda na pobreza, uma redução nas medidas de desigualdade. Você tem esse balanço que nós fizemos na aula passada. Então, às vezes as pessoas associam a reforma a um período de piora das condições sociais, mas na verdade os números não mostram isso. Os números mostram que, pelo menos grandes números da situação social, houve uma melhora, tanto quando redução de pobreza, quanto na questão da desigualdade. Nós discutimos isso tudo no vídeo passado, dá uma olhada lá, tá tudo lá. Agora, o crescimento é que pegou. Porque se aquele processo de estagnação completa, até queda dos anos 80, foi freado, o crescimento que apareceu era muito modesto perante a expectativa das pessoas. Né? Antes dos anos 80, a gente estava acostumado com um crescimento muito grande. Nós vimos todos esses números, é só pegar os vídeos lá de trás, que vocês vão ver, mesmo fora do milagre, né? Crescer 1%, 2%, isso não vale. Crescia 5%, 6%. Então a gente tinha um crescimento bem maior. E aquele crescimento a reforma não conseguiu entregar. Havia uma expectativa que não aconteceu, e isso gerou uma frustração que fez com que, a partir. Aí é que eu digo, essa fronteira, 2006, 2005, talvez até 2007, cada um vai buscar um ponto de referência, mas o governo do então presidente Lula começa a questionar se não era hora de mudar um pouco o modelo. E, em particular, se não era hora de retomar um papel mais ativo, proativo, digamos, do Estado no sentido de direcionar o crescimento do país. Deixar de ser só o juiz, deixar de ser aquele Estado que apita o jogo, diz, olha, não pode, isso aqui pode, regula o mercado e oferece uma rede de proteção social, e acrescentar, não é abandonar a rede de proteção social, a função reguladora aí a discussão já é mais complicada, mas acrescentar uma dimensão nova, o Estado que lidera o processo de crescimento, como tinha sido naquela época áurea do crescimento brasileiro. Então, você teve essa discussão começa a pegar fogo em meados da primeira década do século passado, né? Desculpa, desse século, a primeira década desse século, nós começamos essa discussão do que deve fazer. Esse período ainda nos governos do presidente Lula, quer dizer, antes da nova matriz, antes da presidente Dilma, esse período ele é misturado, você pode chamar de período de transição, ele é meio reformista, meio não reformista, mais intervencionista. E eu acredito, assim, isso é um tema que eu leio, eu acompanho, eu estudo, eu acredito que tem aí duas políticas, dois momentos muito importantes que marcam essa transição. Um é a atuação do BNDES, o BNDES voltando a agir. No começo falava no começo do governo Lula, né? Hospital de empresa, campeão, depois passou para campeão nacional, estímulo, o BNDES vai salvar a economia. Então tem esse lado do BNDES. E tem o outro que é muito simbólico, porque é um nome muito forte, uma ideia muito forte, que é o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Nesses próximos dois vídeos eu vou falar das duas coisas. Vou falar do PAC e do BNDES. Nesse primeiro eu vou falar do PAC, eu vou conversar sobre o PAC, mostrar o que era o PAC, para vocês terem uma ideia do PAC e da pegada de transição que ele tinha. Às vezes é reformista, às vezes não. E depois, no próximo vídeo, eu falo do BNDES. Então, mas a guinada começa a aparecer aí. Eu acredito que essas duas é muito marcante da guinada. Bom, o PAC foi lançado em janeiro de 2007 e ele previa investimentos da ordem de 504 bilhões de reais até 2010, que era quando terminaria o governo, quando terminou de fato o governo do presidente Lula. Então,
era um plano de governo, era um plano do segundo mandato do Lula, e ele queria trazer o que o nome diz, a aceleração do crescimento. Então, ele tem esse objetivo. O foco dele é fazer a economia crescer, né? Quer dizer, é preciso crescer, é preciso voltar a crescer, e o PAC traz essa discussão. O financiamento desse investimento seria um mix de recursos públicos e privados, seria colocado os dois tipos de recursos, parte do dinheiro via do setor privado, parte do setor público, e aí o que o PAC faria era coordenar esses investimentos, também a nível de estados, de municípios, investimentos em estradas, ferrovias, na parte de água, na parte de energia, em petróleo, estímulos a algumas indústrias, como no caso da indústria naval, tudo isso estava previsto no PAC. Essa é a ideia do PAC. Até que ponto o PAC é uma guinada ou era um caminho já previsto? Isso é uma daquelas discussões sem fim, entendeu? Assim, tem elementos que passavam a ideia que o Lula ele chega, né? Ele faz a carreira política dele muito crítica dessa agenda reformista que ele chama de neoliberalismo e associa com tudo de pior que tem no universo. Mas o primeiro governo do Lula mantém muito essa pegada de consenso de Washington, mantém muito. E falava-se, na época o discurso é que ninguém faz cavalo de pau em transatlântico, então você não podia dar uma guinada na política econômica com muita força, porque isso seria um problema. Nesse sentido, se for com essa visão, essa volta do Estado indutor estava prevista desde o começo, era só uma questão estratégica lenta. Outros não, outros vão falar que, claro, o discurso de política é sempre dúbio, uma hora é isso, outra hora é aquilo, mas que havia essa disputa e num certo momento uma ala mais ligada a essas ideias ganhou a disputa. No caso, a derrota seria do presidente, do ministro Palocci. Quando o Palocci ele sai do cargo, simbolicamente ali é o fim da predominância reformista. Então tem muita discussão. Esse pessoal da ciência política que entende mais dessas coisas do que eu, mas do ponto de vista econômico o que importa é que começa assim uma transição e o PAC é muito marcante. Os slides seguintes, nós vamos analisar o PAC em duas pegadas. Nós vamos fazer primeiro, usando como referência o primeiro balanço do PAC, primeiro mesmo balanço, só para a gente entender o que era a proposta, né, bem comecinho, e depois nós vamos fazer o balanço do PAC, o último pré-crise de 2008. Então nós vamos olhar esses dois momentos, porque aí com a crise de 2008 a história vai mudar um pouco e aí é uma discussão que fica mais profunda. Aqui com uma ideia, o primeiro é mais ou menos o que era, quais eram as ideias que estavam lá. E no segundo, o que aconteceu antes da crise de 2008. Então esse é o objetivo dos próximos slides, para a gente tentar entender um pouco a cabeça das pessoas que estavam ali no PAC. Então, o documento é do governo, é um documento de 2007, governo Lula, então não é um documento nem acadêmico, nem muito menos um texto meu. O que vai servir de base, eu estou retirando desses documentos de avaliação, do balanço do PAC, do primeiro balanço do PAC. Então vamos lá. O que é o PAC? A que ele se propõe? Ele se propõe a organizar a ação do governo e apoiar a ação do setor privado num horizonte de 4 anos. Então, por 4 anos, o PAC é quem vai organizar a ação do governo e apoiar, mas também induzir, claro, a ação do setor privado. Vai construir um ambiente para o país crescer mais. Havia essa preocupação muito forte com o crescimento. Sempre que vocês falarem PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, vocês vão ter que lembrar de foco no crescimento. Realizando estudos, projetos e obras de infraestrutura visando o crescimento. Reparem que quando a gente fala desse tipo de coisa, isso é completamente compatível com o consenso de Washington, que falava explicitamente do governo investir em infraestrutura para gerar crescimento. Então, até aqui a ruptura não apareceu. Por isso que eu digo, é sutil a coisa toda, é sutil, mas ela vai aparecer, vocês vão ver. Pelo menos espero que vejam. E criar as condições para a superação dos entraves ao desenvolvimento sustentável. A ideia é que a ação do Estado, coordenada pelo PAC, teria capacidade de retirar esses entraves. Há quem diga que os entraves é a própria ação do Estado que cria os entraves. Então, a discussão é complexa. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem que esse jogo sempre tem pelo menos duas visões e um monte no meio para complicar ainda mais. O objetivo é acelerar o ritmo de crescimento da economia, o nome está dizendo.
aumentar o emprego, a renda e diminuir desigualdades sociais e regionais, e aqui é importante esse aspecto regional. Esse aspecto regional foi marcante no Brasil dos anos 50, 60, foi marcante. Você tem movimentos importantes, a criação do Banco do Nordeste do Brasil, a criação da SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, um trabalho que envolve o Celso Furtado, outros economistas de origem cepalina que acreditavam que a região Nordeste, a relação do Nordeste com o Centro-Sul simulava um pouco aquela relação dos países subdesenvolvidos, como se dizia na época, com os países ricos, então era preciso uma ação do Estado para desenvolver o Nordeste e derrubar a desigualdade regional. Então aparece aqui, oi, eu estou aqui, a discussão está voltando, e manter os fundamentos macroeconômicos, naquela altura ainda muito respeitada a ideia de controlar a inflação, a política fiscal consistente e as contas externas funcionando. Quais os instrumentos que o PAC estava prevendo para isso? Bom, aumento de crédito e redução de juros. Aumento de crédito houve, inclusive com a ação de bancos públicos. A questão dos juros é que ficou interessante. A verdade é que durante os seus 2 mandatos, o Lula sempre respeitou a ação do Banco Central, presidido pelo Henrique Meirelles. Então o governo não cruzou essa linha. A parte de realmente, pelo menos juros nominais e a política de juros do Banco Central, ela não olhava para crescimento de longo prazo ou coisa do tipo. De acordo com o regime de metas vigente, a política de juros ela era focada no controle da inflação, que permaneceu controlada. Mas dentro da meta, eu acho que a meta era alta, mas é outra história. Ela permanece dentro da meta. Melhora do ambiente de investimento é uma abordagem bem reformista, sempre que é ambiente de negócio, ambiente de investimento é uma pegada reformista. Investimento em infraestrutura, apesar de ser uma ação do governo, às vezes direta, está dentro do consenso. Aperfeiçoamento do sistema tributário, né? Esse nós estamos discutindo até agora, né? Mas estava lá dentro com essa pegada reformista, vocês veem que tem uma pegada reformista, e as medidas fiscais de longo prazo. Então você faz um mix, mas à medida que a gente vai delineando o plano, nós vamos vendo que lá atrás, apesar da pegada reformista, o plano era uma guinada assim. O PAC é um programa de desenvolvimento, eles que estão dizendo, colocou a agenda do desenvolvimento na ordem do dia. Então, qual é o grande desafio do Brasil? Num certo momento, as pessoas iam dizer que é combater a desigualdade, combater a pobreza, combater a inflação, crescer. O que o PAC faz, segundo o próprio documento, é colocar a agenda de desenvolvimento na ordem do dia, define o investimento como prioridade do governo, então o governo agora tem uma prioridade em investir. Curiosamente, nós estamos vivendo essa discussão de novo. Parte do governo do presidente Bolsonaro está querendo retomar essa ideia do governo ter como prioridade o investimento para colocar o desenvolvimento na ordem do dia. Outra parte resiste, então é um conflito dentro do governo. O futuro vai dizer o rumo que vai tomar, mas quando você fala do plano pró-Brasil, ele traz de volta essa ideia do PAC, de que o governo tem que priorizar o investimento para assim levar o desenvolvimento, ou direto do governo, ou incentivado pelo governo, ou direcionado pelo governo. Ele começou a criar um ambiente favorável ao crescimento, quem está dizendo são eles, mas se o ambiente era favorável a gente pode discutir, mas o crescimento começou a aparecer. Aumentou a confiança da sociedade no futuro, isso é fato, se foi o PAC que fez isso, é uma discussão mais profunda, mas houve um aumento. Se você for para o final da década passada, realmente, né, a primeira década do século XXI, era um período de muita crença no Brasil, de muita euforia, as pessoas acreditavam. Foi frustrante, mas havia esse sentimento. E também, segundo eles, despertou o espírito empreendedor do empresariado, que é aquela ideia do empresário investir, tomar risco e fazer esse processo de produção e de crescimento acontecer. Então essa é a leitura que está sendo feita. Em relação ao aperfeiçoamento do sistema tributário, entrou em funcionamento a Secretaria da Receita Federal do Brasil, unificando a estrutura organizacional anterior, com melhora do atendimento ao contribuinte, racionalização dos procedimentos de fiscalização e do contencioso administrativo. Muita coisa aqui, processos que seriam modificados, onde o efeito não é tão claro nem tão mensurável. Mas há uma modernização, isso é inegável. Avanço na formulação da reforma tributária,
Aqui nós estamos até hoje avançando nessa formulação e não saímos do avançando. Você vê que ele bota discussões com governadores, secretários, prefeitos, senadores, empresários. A gente continua discutindo. Até hoje a gente discute. O governo discute, o outro governo discute, o ministro discute, o deputado discute. Agora, perspectiva de envio da proposta no segundo semestre de 2017. Bom, nós temos a perspectiva de envio da proposta no segundo semestre de 2020. Ainda estamos na perspectiva, né? Foi enviada uma proposta, falta o resto. O governo disse que vai mandar semana que vem, não manda. Então, essa questão da reforma tributária é incrivelmente resistente, né? Isso é muito difícil andar, apesar de todos os esforços, apesar de praticamente todos os governos, pelo menos desde a redemocratização, terem dito em algum momento que tinham a prioridade de fazer a reforma tributária. Mas não anda, não anda. Da onde vem o problema, a gente tem ideia e tal, é difícil de passar, tem muito interesse, tem interesse de Estado, de município, tem interesse de setores da economia e acaba realmente ficando difícil passar essa reforma. Bom, os fundamentos para a ação do PAC. O PAC conta com planejamento estratégico no Plano Nacional de Logística, de Transporte e Plano Decenal do Setor Elétrico, a gestão articulada das ações interministeriais, então as ações que envolvem mais de um ministério, tudo articulado no CGPAC, com salas de situação e comitês ministeriais, fortalecimento da regulação, particularmente no modelo de concessão de rodovia. Essa questão de concessão vem em volta, ela entra na discussão, tem gente, os pedágios ficaram muito caros, não ficaram, está muito favorável, não está. E ainda vai também, depois essa questão das concessões também toma uma dimensão importante no modelo de concessões na questão do pré-sal. Então esse assunto é um assunto daqueles que não sai de pauta, esses modelos de concessão. Bom, instrumentos financeiros, o BNDES reduzindo spread, isso é uma maneira de dizer reduzir juros, e isso o BNDES fez. Ele começou a jogar os juros lá para baixo por meio da TJLP, que era a taxa de juros de longo prazo, que foi extinta no governo Temer, talvez uma das reformas mais importantes do governo Temer, foi o fim da TJLP com a chegada da TLP. Política de juros para financiamento de habitação e saneamento. Essa discussão de habitação ela vai ganhar força só mais na frente com Minha Casa Minha Vida. Saneamento, de novo, muito discurso. O atual governo também está dizendo, todo mundo diz. E melhora geral nas condições gerais, na melhoria das condições gerais de financiamento aqui também, fazendo um flerte aqui com a agenda de reformas. Parceria entre setor público e privado, de novo as concessões, a questão da marinha mercante, ferrovia, setor energético. O governo recentemente lançou, o atual governo, nós estamos 13 anos depois disso, né? O governo lançou um plano para navegação de cabotagem no país. Então você está sempre tentando reformar um pouco, melhorar esses setores. Só que no PAC também tinha outro tipo de investimento, não necessariamente essa melhoria institucional só. E articulação entre os entes federativos em parcerias da União, Estados, municípios em saneamento e habitação. De novo, essas parcerias sempre são muito comemoradas, mas acontecem, mas está longe de resolver o problema. Saneamento ainda é um grande problema no Brasil. A verdade é que nós temos muito baixo o nível de saneamento, a proporção da parcela da população que tem acesso a isso é muito pequena. Podia ser maior, devia ser maior. E mais uma vez nós temos um governo aí dizendo que vai priorizar, mas vamos ver o que vai acontecer. Só daqui a alguns anos que a gente vai saber. Bom, vou botar agora para vocês uma série de mapas que estão nesse documento do PAC. A intenção do mapa, menos do que mostrar todas as obras e dizer tinha uma obra aqui, uma obra aqui, uma obra ali, é dar um conjunto geral do PAC, do projeto ambicioso e como o governo estaria induzindo ou coordenando várias áreas distintas, alguma diretamente, outras indiretamente. Então, você vê um plano de rodovias bastante ousado, envolvendo recuperação, conservação, sinalização de rodovias. O transporte rodoviário é muito importante no país, o país precisa desse transporte, então vocês veem que tudo muito detalhado, várias intervenções rodoviárias acontecendo, previstas, né, no PAC, previstas. Muita coisa que não aconteceu e essa é uma das grandes críticas ao PAC. Também a parte de ferrovia, hidrovia, portos e a parte de marinha mercante. Então, às vezes, o Brasil nunca faz ferrovia. Se vocês lembrarem, lá no plano de metas a gente falava de ferrovia. No plano estava, se aconteceu outra história. Aqui no plano a ferrovia aparece. Acontecer que é outra história. Mas o plano estava botando isso. Talvez a grande pergunta que a gente tem a fazer e que a gente vem fugindo no Brasil é por que isso que está no plano não se concretiza?
o que que impede? Foi só um plano mal feito? Foi só desvios ou má vontade dos gestores? Ou tem alguma coisa mais profunda? E talvez essa seja a discussão importante agora na saída dessa crise atual, já que tem essa proposta de trazer de novo investimento, mas talvez a gente ainda precise fazer essa outra discussão mais profunda e anterior, pelo menos creio eu, de que como que a gente vai fazer para não repetir esses planos que não se concretizam. Aeroportos, vários foram feitos até na sequência, por causa da Copa, muita coisa andou. Aqui de Brasília, aqui em Brasília, nosso aeroporto estava listado no PAC, como obra nova, isso aqui foi feito, depois virou concessão, mas também correram para a Copa. Foi 7 anos depois disso aqui, o PAC era até 2010. O esforço de geração de energia elétrica era um problema na época, nós começamos o século com racionamento de energia, em 2001, ainda no governo Fernando Henrique, e depois, assim, era normal, todo começo de ano se tinha essa discussão se ia ter racionamento, se não tinha, criou-se o regime de bandeiras para controlar, que é uma espécie de racionamento assim, mais leve, né, mais induzido, mas com a crise esse problema saiu um pouco de cartaz, porque a demanda de energia cai, né, em relação ao previsto com a crise. Mas está aqui o plano de geração de energia elétrica, os programas de implantação, aqui os programas que estavam sendo com estudo de viabilidade em elaboração ou já realizados. Aqui o mais famoso, Belo Monte, né? Está aqui Belo Monte, que gera tanta polêmica, gerou tanta confusão. Belo Monte está aqui ele, previsto no PAC. Então é uma peça do PAC, talvez uma das grandes obras polêmicas do Brasil, ela está aqui nesse PAC. A parte de transmissão, a gente fala muito de geração de energia, mas tem que ter transmissão, a energia tem que ligar, tem que andar pelo país, então também implantação, né, redes aqui em implantação, que receberiam investimento para terminar. Volto a dizer que mesmo apesar desses planos todos, a gente continua com o problema de energia elétrica basicamente até a crise acabar com o problema. Então, de novo, a gente tem que entender por que esses planos não funcionam. Tem estudos mostrando que não dá para culpar a falta de dinheiro. Falta de dinheiro é responsável por uma parte pequena, em torno de 1/4 das obras que param. O resto é problema de licitação, projeto mal feito, às vezes questões legais que param as obras. Então a parte de transmissão de energia, agora previsto, então aqui é em andamento, aqui previsto. Essa parte do petróleo, essa preocupação com petróleo, com a autossuficiência de petróleo, ainda mais aqui na bacia de Campos, já aparecendo, né? Está aqui aparecendo aqui a bacia de Campos, também na Amazônia. Refino e petroquímica, aqui o governo planejando já mesmo, né, uma atividade que refina é monopólio na prática da Petrobras, mas com atividade que podia, em outros países, é do setor privado, aqui já o governo aparecendo como espécie de planejador para a área de energia. Essa parte da indústria naval é outro clássico, sempre aparece, sempre se discute indústria naval, o governo estimular a indústria naval e usar as estatais, especialmente a Petrobras, para estimular essa indústria, estaleiros aqui pelo Brasil. Essa discussão vai e volta, vai e volta. A gente sabe hoje, com o benefício de poder olhar mais de 10 anos na frente, que também foi um empreendimento que não deu muito certo. Vários desses estaleiros se mostraram inviáveis com o tempo. Tem uma brincadeira que eu faço, uma brincadeira, cuidado antes de pegar muita corda, de que quando o governo começa a falar muito de indústria naval, lá vem problema, entendeu? Porque talvez os problemas da nossa indústria naval sejam mais profundos do que o incentivo possa resolver. Talvez o incentivo que eu digo de crédito, ou de juros baixos, ou de uma compra preferencial. Talvez a gente tenha que aprofundar mais essa discussão, se é que querem mesmo ter essa tal indústria naval nacional. Ampliação da infraestrutura de transporte de gás natural, os gasodutos, também aparecem nessa discussão. O Brasil tinha esse problema. Você vê que tudo bem planejado, né? Tudo bem casado, faz isso, faz aquilo. A parte ainda se falava muito em etanol naquela época, depois com a ascensão do pré-sal, o governo foi deixando de lado mais os investimentos nessa área de etanol para combustíveis renováveis, porque tem a pegada ambiental, biodiesel, também estava no PAC, a ideia é o Estado indutor mesmo. Agora vocês estão vendo que apesar da pegada reformista, ele é bem intrusivo, digamos assim, ou vai bem além do que seria só uma coisa mais reformista. Bom, além desse, tem outros projetos importantes, Luz para Todos. Só voltar um aqui que eu acho que eu deixei passar batido. Tá aqui,
na parte de petroquímica, o Comperj, né? Eu acho que o Comperj é outro desses projetos que ficou símbolo dos problemas do PAC e dessa época, porque era um projeto extremamente ambicioso, né, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e que acabou que não deu exatamente o que se esperava dele, e há quem diga que o projeto não tinha como. Foi feito para não funcionar. Então, esse é mais um exemplo de como é que essa empolgação do final da primeira década do século XXI, turbinada pelo PAC, pode ter tido um custo alto no final do dia. Bom, então aqui outros projetos ficaram famosos: Luz para Todos, Saneamento para Todos, o Habitar Brasil ficou mais ou menos, essa questão da habitação ganhou mais destaque com Minha Casa Minha Vida mais na frente, e expansões de metrô em vários locais, claro que em parceria com governos locais. Aqui a transposição de São Francisco, que é outra discussão importante. Recentemente o presidente Bolsonaro foi lá e inaugurou a obra, o Temer já tinha inaugurado antes, todo mundo inaugura o trecho de cá, mas parece que só agora, 2020, está perto de ficar pronta, talvez fique pronta muito em breve. Então, você tem aí a transposição de São Francisco, está integrada nessa questão do PAC. Essa discussão da água, você vê que logo depois essa questão da água virou um problema, né? A gente teve racionamento aqui no Distrito Federal, racionamento em São Paulo, então o PAC tentava, mas também não conseguiu resolver o problema, tanto que os racionamentos vieram na sequência. Bom, em 2008, então vocês imaginem o PAC, o Brasil naquele clima de otimismo, e o PAC prometendo mundos e fundos que ia fazer e aconteceu. Mas em 2008 tem um colapso do mercado financeiro, e nós vamos discutir isso mais na frente. É só para a gente ter a ideia de por que eu vou parar em 2008, minha análise. Porque a partir de 2008 muda muita coisa. Com o colapso, vê bem, nós víamos de um período reformista com uma certa frustração de crescimento. Apesar de ter quebrado aquela queda, havia uma certa frustração. Daí o governo do presidente Lula, começa a flertar com essa política mais agressiva do Estado induzindo o crescimento. Essa discussão estava se dando no âmbito do governo, isso é normal, acontece isso em governos. De um lado, setores do governo querendo, digamos, a turma do PAC, e do outro lado, uma turma mais reformista. Isso está acontecendo agora no atual governo, você tem uma parte do governo, agora é a turma do Pró-Brasil, enfrentando outra parte do governo, talvez mais ligada ao Paulo Guedes, com uma pegada mais reformista. Então, isso está acontecendo. Quando chega em 2008, você tem esse mercado de colapso financeiro, aparece a ideia: será que realmente dá para confiar no mercado? Será que isso, o PAC acontecendo, as coisas estavam acontecendo, né? Será que não é melhor dar essa guinada de vez? Então isso bota uma questão que gera muita discussão, né? A gente não tem bola de cristal para saber. Será que sem a crise o PAC teria sido essa guinada, teria aberto essa guinada que aconteceu na sequência, aí até jamais no governo Dilma? Ou será que não? Ou será que o PAC teria ficado com muita declaração de intenção, quase que uma propaganda de governo, para o governo dizer que estava preocupado com as coisas? É muito difícil saber. É muito difícil saber. Há quem diga que sim, havia uma intenção do governo, já falei, a ideia do transatlântico, de manobrar o transatlântico. Então havia, desde o começo, uma intenção do governo de levar a política econômica para essa direção mais intervencionista, mais desenvolvimentista, mais focada numa ação proativa do Estado, conduzindo as decisões de investir. Outros vão dizer que não, que talvez esse conflito tivesse tomado outra dimensão. Outros vão dizer, olha, seria inevitável, o grupo era mais forte, a turma do Palocci, digamos assim, que era a turma reformista, estava fadada a perder essa briga. Então tem muita especulação aqui, eu deixo parte disso para o meu pessoal aqui da ciência política, que vai estudar isso talvez com mais precisão, de saber como era o equilíbrio de forças no governo Lula. O fato é que a crise reforçou a ideia do PAC. O PAC era simpático no governo, o governo estava fazendo uma leitura de que o PAC estava funcionando muito bem e reforçou a ideia. E quando a gente olhar o balanço, o quinto balanço do PAC, pegando exatamente o período pré-crise, janeiro, setembro, a crise vai acontecer em setembro de 2008, nós vamos ver o clima de euforia quase que estava tomando conta do país e que fica bem claro nessa análise. Então vamos lá dar uma olhada.
Aqui mostra a produção de bens de capital. Essa queda aqui que acontece, começa em 2004, tem uma queda e vem aqui para o chão. Aí o PAC em 2007 começa a crescer, 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 e aí se acomoda em patamares muito mais altos que estavam. Então as pessoas dizem, olha, essa aceleração aconteceu em 2007, ano do PAC. Olha lá o PAC fazendo efeito. É claro que isso é complicado. Estabelecer causalidade em economia, nós já falamos isso durante esse curso várias vezes, é muito difícil. Mas, quando você está eufórico, tudo né? Então, aparece aquela ideia de que vai dar certo, agora vai, as coisas estão andando. Você pega outros indicadores, por exemplo, a indústria de construção civil, olha lá o crescimento dela, olha lá o crescimento da indústria da construção civil, acelerando também junto com o PAC. Então, acelera a produção de bens de capital, acelera a indústria de construção civil. O crédito crescendo, isso vem antes do PAC, né? Isso não é um fenômeno do PAC, o PAC ele acontece por aqui, o PAC está aqui. Então, é onde está marcado aqui. Então, ele já vinha o fenômeno, mas ele ganha força. E ganha força o crédito que vai de 22 a 30, ali, de dezembro de 2002 até dezembro de 2006, ele vai de 22 a 30 do PIB. Depois, de dezembro de 2006 a setembro de 2008, mais ou menos 2 anos, ele vai de 30 a 40. Então, ele dá uma acelerada. O crédito aparecendo, esse crédito financiando o consumo das famílias e financiando o investimento das empresas. Meu Deus, está dando tudo certo. Ninguém segura esse país. Taxa de desemprego caindo. Então tem a taxa mesmo, a taxa tem esse componente sazonal muito forte. Sobe, desce por causa dos períodos do ano, né? Aí ele faz ajustando, mas você vê a tendência de queda é indiscutível. Então, aumentando a produção de bens de capital, a construção civil indo bem, desemprego caindo, o que podia ser melhor? A dívida pública caindo. Então, o lado fiscal se ajustando. Então, olha que maravilha, você está com tudo parece que está muito bem. Todas as peças estão no seu lugar e o PAC, o motor que está ajustando tudo isso, fazendo a economia crescer. Era esse muito clima que tinha em setores, pelo menos, do governo e do país. As reservas internacionais disparando, aqui pega outubro, então já tem a quedinha, porque já pegou a crise, né? Mas o processo de crescimento é inegável. Então, estamos com reserva, temos dólar à vontade, temos a situação fiscal melhorando. Tudo muito bom. Tanto assim que mesmo com a crise de 2008, você tinha uma percepção no final da década de que nós estávamos chegando numa década de prosperidade, que a segunda década do século XXI ia ser uma década para ser lembrada, como se diz, uma década de muita euforia, maravilhosa. Não é à toa que a presidente Dilma, quando toma posse, ela fala do PIBão, vai ser agora o governo do PIBão. E havia essa expectativa que foi absolutamente frustrada, né? Na verdade, essa década, a segunda década do século XXI, foi uma década perdida, uma década de estagnação. Nós vamos discutir isso na próxima unidade. Mas entendam aqui essa ideia de que o PAC estava fazendo a economia crescer e que a resposta à crise tinha que ser mais PAC, mais governo, né? Menos mercado e mais governo era a ideia que estava tomando conta do governo e do país lá no final da primeira década do século XXI. Tinha essa ideia de que, olha, esse é o caminho, vamos manter nossos programas sociais, mas vamos fazer a economia crescer com a ação proativa do governo. E se o mercado está colapsando aí pelo mundo, azar de quem aposta no mercado, porque aqui nós vamos seguir o nosso caminho. E as primeiras sensações pareciam apoiar essa visão. Então, quando a gente olhava o Brasil, redução da pobreza e da miséria, melhora nas contas públicas, inflação controlada, eu acho que estava alta, que a meta era alta, mas tudo bem, é porque eu sou chato mesmo, implicante com essas coisas, mas ainda assim estava obedecendo a meta, que é o regime, a regra estava sendo obedecida. Uma aparente retomada do crescimento, a sensação de que o Brasil ia crescer, a imagem do Brasil era só uma. Somos um foguete prestes a decolar. Agora vai a década que vem, né? Eu estou em 2008, então a segunda década do século XXI é a década do Brasil. Brasil é um dos símbolos do novo mundo, onde aqueles países que tinham ficado um pouco de fora, Brasil, China, Rússia, Índia e a África do Sul, chamavam BRICS na época, eles estavam mostrando para o velho ocidente da Europa, dos Estados Unidos,
que agora eram esses países que iam tocar o mundo, que iam se aproximar e tal, ali que estava o futuro. Foi uma grande ilusão, pelo menos em termos de Brasil, nós sabemos disso, todos vocês viveram essa década e viram que não aconteceu nada disso, muito pelo contrário, foi uma década pesadíssima do ponto de vista econômico e político, mas isso é uma discussão para a próxima unidade. Nessa unidade, nós estamos falando desse, enquanto a coisa ainda parecia que ia bem, né, de como a transição para a volta desse modelo mais intervenção, ela começa talvez um pouco envergonhada, mas já mostrando a que vinha, e vai ganhando força com, primeiro, o aparente sucesso do PAC, e depois a crise e o aparente sucesso do Brasil em lidar com a crise. Na próxima aula eu falo do BNDES e encerro essa unidade. Obrigado pela atenção de vocês.